palavra de Deus diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com... Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus, estamos na tua casa nessa noite. Estamos aqui, meu Pai, contando, Senhor, com a tua presença, crendo na tua presença, crendo, Senhor, no mover e na dimensão do teu Espírito Santo. Meu Pai, nós dependemos totalmente de ti, dependemos totalmente do teu Espírito. Queremos, Senhor, que a tua graça, meu Pai, esteja conosco a cada dia, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja estendida, Senhor, em nosso favor. Meu Pai, blinda, Senhor, cada vez mais essa igreja. Livra-nos, Senhor, de todo ataque satânico, meu Pai. Senhor, guarda essa rua, Senhor, da entrada dela até o final dela, meu Pai. Não permita, Senhor, que nenhum espírito de morte, espírito de violência, Senhor, venha nos atormentar, nos atribular nesse lugar, Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, a teu serviço, a serviço do teu reino. Pedimos ao Senhor e ao teu Santo Espírito que se revele a nós nessa noite, por meio da tua palavra, Deus. Porque nós contamos com isso e com a tua ajuda na pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia vai falar que Jesus entrou em Jericó. Eu quero lembrar você que domingo nós falamos sobre Jericó. Eu não sei quantos estavam aqui, mas nós falamos da destruição de Jericó. Aqui agora a Bíblia vai mostrar que aquela cidade que foi destruída por Josué foi reconstruída e estava ali funcionando a todo vapor. Quando Jesus aqui, ele já está indo para Jerusalém. Se você pegar alguns versos antes, você vai ver no capítulo 18, a partir do verso 31, está aí na mesma página, quem abriu, capítulo 18, verso 31, a Bíblia vai dizer que Jesus chamou à parte os 12 discípulos. Estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Eu posso dizer a vocês que aqui Jesus já estava nos últimos dias do seu ministério, tal qual estamos hoje nos últimos dias da igreja de Cristo na terra. Estamos vivendo os últimos dias da presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Esse tempo vai passar, esse tempo vai acabar, e as pessoas, elas não estão se dando conta disso. Elas estão imaginando que as portas da igreja, elas vão estar disponíveis para a hora que elas quiserem entrar. Eu brinco com um colaborador de uma empresa, que eu trabalho com ele lá há muito tempo. Ele me conheceu, eu devia ter uns 5 anos de idade, e por coincidência ele mora na rua. Eu sempre convido ele aqui para vir na igreja, ele nunca veio, mas um dia ele estava vindo e eu dei risada, porque ele disse que começou um tiroteio aqui na rua, e aí ele entrou na igreja mundial. Eu disse: na hora do tiroteio você sobe correr para dentro da igreja, né? Passa todo dia na porta, não entra, mas no dia do tiroteio ele achou a porta da igreja aberta para entrar. E quantos vão bater naquela porta um dia e não vão encontrar mais? A Bíblia diz que o Espírito de Deus falando: eu enviarei fome e sede, mas não é fome e sede de água nem de comida, é da minha palavra. As pessoas vão correr de um canto a outro, mas não acharão mais a palavra da verdade.
Não é a Bíblia, é o Espírito de Deus que fala através dessa palavra. É isso que Deus estava falando. E aqui, o que a gente pode entender é que até quando Jesus estava chegando no final do seu ministério, ele ainda estava focado no seu propósito. A conclusão de toda a história é: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso é um alerta para mim e para você que está sentado nesse banco. Nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, nós às vezes estamos atarefados, estamos com missões, estamos com projetos, mas sempre há tempo para pregar o Evangelho, sempre haverá tempo, e tem que ser a minha e a sua prioridade, falar de Jesus para mais alguém, porque sempre vai haver alguém precisando de Jesus. E aqui a Bíblia começa a destacar agora a história de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele era pequeno em estatura. Zaqueu era um homem que talvez, quando ele começou a se dar por gente, ele começou a entender que muitas atividades para ele naquele tempo estariam restritas. Quem sabe Zaqueu não era zombado. Quem sabe quando criança as pessoas não zombavam dele pela estatura dele. E ele vai crescendo e ele já deve ter imaginado: para o exército eu sei que eu não vou entrar, que era uma das profissões nobres que se tinha naquele tempo, pertencer ao exército. E algumas limitações na vida foram perseguindo Zaqueu. Eu quero dizer a você nessa noite, o problema de Zaqueu era a estatura. Mas quantos de nós não temos os nossos próprios problemas individuais, os nossos próprios traumas, as nossas próprias deficiências? Nós temos as nossas próprias insatisfações pessoais, na minha, na sua história, coisas que nos marcaram de tal forma, como era a estatura de Zaqueu, que pode não ser um problema físico, mas você, quando olha para você mesmo, você se sente pequeno por conta desse problema. O de Zaqueu era físico, ele era pequeno em estatura, mas existem situações, existem problemas, existem marcas, existem coisas na nossa vida que não são as pessoas muitas vezes quem nos julgam, mas às vezes nós mesmos quem desenvolvemos na nossa vida complexos e criamos obstáculos. Nós mesmos criamos, ficou um negócio estranho, não ficou não? Tá certo? Então, ficou estranho, nós mesmos criamos, mas é isso aí, nós mesmos criamos, importante. Oi? Todo mundo entendeu? É porque ficou um bocado de S aqui, suando no meu ouvido. Nós mesmos criamos muitas dificuldades na nossa vida, somos nós. E a questão é que eu observo, eu tive esse sentimento. Zaqueu, ele era pequeno em estatura, mas ele se tornou um homem grande à vista da sociedade. Em que ponto? Ele era publicano era rejeitado, sim, mas ele não era qualquer publicano. Se você for olhar, a Bíblia diz que ele era publicano, mas ele era chefe. Então, na estatura, ele era pequeno, mas no cargo, ele conseguiu alcançar um nível elevado. Ele foi se tornando alguém rico. Zaqueu, eu não sei se ele já nasceu rico, não sei se ele já tinha dinheiro, mas no momento em que a Bíblia fala dele, ele era um homem rico, porque a Bíblia diz, havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Eu só não posso lhe dizer se ele já era rico antes de ser publicano, ou se tornou rico depois de ser. E o que era ser publicano? Falando desses traumas, falando dessas coisas que nós criamos, elas têm um perigo muito grande, porque quando você se sente aceito pela coletividade, quando você se sente aceito pelo grupo, há uma tendência natural de que você siga as regras do grupo. Se você está na escola e você anda com um grupo, normalmente você fala como aquelas pessoas, você se veste como aquelas pessoas, você tende a andar em grupo. Quando você se aceita, quando você se sente aceito pela sociedade, a tendência é que você também ande de acordo com o que determina a sociedade, ande de acordo com as leis, mas quando você se sente rejeitado, é interessante que a sua forma de reprimir isso é querer ser diferente. Já que eu não me aceito, então eu vou me mostrar diferente. Eu quero ser
divergente. E ser publicano naquele tempo era exatamente assumir não ser aceito pela sua sociedade. Por quê? Porque os publicanos faziam o trabalho sujo. E o que era o trabalho sujo? Era cobrar impostos do povo para mandar para um imperador, para aquele que dominava. Então, observe, nesse tempo em que Jesus veio, Jerusalém estava dominada totalmente pelo Império Romano. Significa que, como eu trabalho, você trabalha, no final do mês, Zaqueu ia bater na sua porta e ia lhe dizer: olha, a partir de hoje, metade do seu salário é para mandar para Roma. Mas vem cá, meu irmão, e o que foi que o imperador fez? Nada. Mas ele agora domina tudo e quer seu dinheiro. Mas como é que eu vou pagar isso e minhas contas se virem? Mas o imperador quer o dinheiro dele. E o pior é que os publicanos, como prestavam serviço a Roma tratava bem esse povo, eles cobravam, além do imposto normal, cobrava para Roma e para ele. Então ainda roubava o povo, cobrava mais do que o que era devido, para ficar com dinheiro para eles. Então era uma classe que era rejeitada pela sua sociedade, pelo seu povo, e ainda era mal visto, era visto como um ladrão. Como Zaqueu, ele já era alguém provavelmente rejeitado pela sua altura, ele não viu problema nenhum em se jogar nisso aí. Veja como um complexo de inferioridade muitas vezes vai lhe jogar para situações de marginalização. Você não acredita que você pode ter um casamento bom, você não acredita que você pode ter um emprego bom. Isso vai tirando sua autoestima e vai lhe levando a processos que você começa a não se importar mais com o que as pessoas pensam, com que, eu vou ficar dando satisfação da minha vida todo. E você começa a se isolar, você começa a levar. Só que muitas vezes as decisões que você toma, elas podem até trazer benefícios, como foi na vida de Zaqueu. Já que eu não vou poder fazer parte do exército, já que eu não vou poder ser um rabino lá na sinagoga, então eu vou ser o quê? Publicano, achei minha profissão. E como publicano, Zaqueu se destaca e se torna ainda agora chefe dos publicanos. Só que tem uma coisa, irmãos: o homem pode conquistar tudo o que ele quiser aqui nessa terra, e depois que ele conquistar tudo, infelizmente ele vai ter o desprazer de descobrir que o que ele achava que era tudo é nada, porque nada disso substitui a presença de Deus na vida de uma pessoa. Tem pessoas que vão lhe dizer, elas vão lhe dizer: por que ser crente? Quer ser crente? Por que você vai para a igreja? Aqui vai começar agora a narrativa de uma história que vai lhe mostrar que Jesus estava de passagem por Jericó. Ele estava passando. O propósito de Jesus agora era chegar em Jerusalém. Só que a Bíblia diz que no coração desse homem agora veio um desejo dele querer ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Jesus não ia voltar de novo por Jericó. Eu falei no domingo: não despreze as oportunidades. Jesus está passando em Jericó, ele não ia passar de novo. E agora eu preciso ver Jesus, mas eu sou rico. Ele era rico. Eu sou chefe, eu mando no seu trabalho. Mas no reino de Deus, nem dinheiro, nem fama e nem posição lhe dá privilégios para você chegar até Jesus. Quando você quer ver Jesus, agora você vai se defrontar com quem você é de verdade. Quando você está no mundo, quem é ele no mundo? É o chefe dos publicanos. Posso até não gostar dele, mas tenho que engolir, porque ele tem autoridade, porque lá fora ele manda. É rico, o que ele quiser fazer, ele faz. Mas agora ele quer ver Jesus. E para ver Jesus, ele teve que confrontar agora ele mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que para ver Jesus não era fácil. Lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Ela também queria tocar em Jesus. Era fácil? E aqui, irmãos, a gente começa com a primeira lição. Tem pessoas que vão usar da sua deficiência, esse problema que eu estou dizendo desde o começo da pregação, essa limitação, esse trauma. Eu sou assim mesmo.
é porque eu nasci assim, é porque eu não tive, eu nasci sem um dedo, é porque eu nasci sem uma perna, é porque minha mãe não me amava, é porque meu pai era alcoólatra, é porque eu fui violentado quando eu era criança. Irmãos, preste atenção. Se Zaqueu fosse se apegar no seu problema, ele tinha ido embora para casa. Por quê? Rapaz, eu sou rico, já tenho dinheiro, todo mundo me conhece, já tenho fama, já tenho um emprego bom. Para que ele precisava de Jesus? Aparentemente, me diga, para que ele precisava de Jesus? Zaqueu estava com lepra? Zaqueu era cego? Zaqueu precisava de multiplicação de pão e peixe? As pessoas, irmãos, tendem, e aqui eu quero que você entenda, tendem a procurar Jesus por vários motivos. Vários motivos. As pessoas às vezes procuram Jesus porque elas precisam satisfazer uma necessidade material. E como eu já disse a vocês várias vezes, existem várias pessoas na Bíblia que foram curadas, receberam cura, um milagre de Deus. Já pensou? Eu estou falando aqui em linguagem de hoje. Uma pessoa, quando recebe uma cura de Deus no nosso meio, a publicidade que isso tem. Era o quê? Não, meu irmão, o cara aqui não tinha uma perna. Já pensou? Pensem nisso comigo. Ele não tinha uma perna, estava só o toco. Aí Jesus fez crescer a outra perna. Quando a gente vê isso, a gente se emociona. Isso causa um impacto visual para a gente. Causa ou não causa? Se acontecer isso aqui no outro dia, essa igreja aí está cheia de aleijado aí fora para poder entrar. É verdade. Vocês estão pensando que é mentira? Mas eu lhe pergunto, esses aleijados estão entrando aqui para quê? Vem atrás de Jesus, não vem? Vem. Mas o que é que ele quer que Jesus faça? Cure a perna dele, para ele fazer o quê? Aí é que está o problema. Você quer fazer o quê com duas pernas, meu filho? Se prostituir, adulterar, ir para a festa, ir para o carnaval, e se acabar todo lá fora, e trocar tiro com a polícia. Porque está cheio de gente de duas pernas lá fora fazendo isso. Tá ou não tá? Jesus disse, é melhor você ser cego de um olho e entrar no céu do que ter dois olhos. É melhor você ser aleijado de uma perna e entrar no céu do que ir com as duas para o inferno. O que é que Jesus estava dizendo? Vai acontecer milagres. Ele vai fazer. Eram quantos leprosos? Quantos foram salvos? Não. Todos não. Só um. Os 10 foram curados. Curados. Voltaram para suas vidas. Mas um voltou. E quando esse voltou, Jesus disse, por que você voltou? Agora... Porque ele disse, Senhor, se o Senhor quiser, torna a gente limpo. Jesus disse, vá se mostrar um sacerdote. Me procuraram para quê? Só para o Senhor para curar a gente? Então, vá se mostrar um sacerdote. Porque a lei de Moisés dizia isso, que quando você estava leproso, você tinha que ir para o sacerdote, isso está na lei. Era o sacerdote era meio que o médico lá da época também. E era ele quem ia dizer se você estava ou não estava leproso. Então, quando eles disseram, Senhor, queremos ficar curados, então vá se mostrar ao sacerdote. E eles não viram nada, estavam tudo leprosos, mas foram. Tiveram fé ou não tiveram? Não, Senhor, como é que eu vou? Eu estou todo branco aqui ainda, o bicho está pegando, cheio de pereba aqui. Vá se mostrar ao sacerdote. E eles foram. Os 10 tiveram fé, mas só tiveram fé para ser curado. Foram curados e foram-se embora. Um voltou e disse, ei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estava com a minha família sãozinho, trabalhei feito um condenado, construí uma casa, continuei trabalhando, comprei um carro, juntei dinheiro na poupança. No dia que eu descobri que estava leproso, minha mulher arrumou outro, meus filhos estão com o meu emprego, e tomaram a minha casa e me botaram para fora. Aquele homem me curou. Eu vou voltar para a minha família ou vou voltar para o homem? Quantas pessoas não chegam aqui na igreja assim, toda arrebentada, sem amigo? Chega aqui, irmão, assim mesmo, sem moral. Chega aqui assim, aparecendo aquele menino amarelo que vem lá da Etiópia, já viu? Não tem amarelo na Etiópia, mas é só um símbolo de linguagem, que o pessoal dizia que passava fome, é isso que eu quero dizer, com aquela barriga funda, né? Aí vem, chega desnutrido na igreja, isso é espiritualmente, viu, irmão? É uma metáfora espiritual. E vinha, entra aqui na igreja, sem chance, sem moral, chega aqui, e aí vai chegando aqui na igreja. Aí Jesus começa a ajudar, né? Abençoar, cura. Vai para onde? Vai voltar de onde? Agora eu vou voltar para mostrar o sabor de mel. Agora é. Quem me viu na prova, né? Não me ajudou. Vou voltar para eles. Irmão,
Foi quem que lhe curou? Foi quem que lhe curou? Fique nos pés de Jesus. Fique nos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não só tem cura para você, não só tem remédio para suas feridas, Ele tem palavra de vida eterna. Ele tem salvação para a sua alma. Seus pecados estão perdoados. Foi curado, mas também recebeu perdão dos pecados. Recebeu uma cura física e uma cura, mas nem todos que receberam cura foram salvos. Zaqueu, não, Senhor, o que é que você quer, Zaqueu? Eu quero que o Senhor faça eu crescer mais 5 centímetros, só isso, já resolve o meu problema. Não era isso. Zaqueu não procurou Jesus porque ele queria ficar um pouquinho maior. Só que ele não podia também ver Jesus. Por que ele não podia ver Jesus? Por causa da baixa estatura e por causa também da multidão. Observe, as duas coisas aqui andam juntas. As duas coisas andam juntas. Ele era de baixa estatura, mas ele também não podia ver Jesus porque estava cheio de gente alto na frente dele. O que é que a gente aprende com isso? Às vezes está cheio de crente impedindo o ímpio que está lá fora de ver Jesus. O ímpio passa ali na porta e diz: rapaz, como é que eu vou entrar nessa igreja? Se os crentes passam na rua, nem comigo fala. É meu vizinho, mas só porque me vê aqui fumando um cigarrinho aqui, um negócio, aí passa, não fala comigo. Irmãos, você já reparou que na Bíblia Jesus diz que ele falava com prostituta? Você viu isso? Será que você se escandalizaria de ver Jesus, que você adora, você diz que é seu Deus, é seu Senhor? Se você passasse, ele está conversando ali na esquina ali com a prostituta, você ia dizer: rapaz, esse Jesus está meio atribulado. Se você não ia pensar isso, eu me coloco no texto bíblico que eu imagino que eu ia pensar, porque os discípulos pensaram: eu não sou melhor que nenhum deles, não me julga, eu não olho ali, eu melhor do que nenhum daqueles discípulos. O discípulo foi comprar comida, deixou Jesus com fome na beira do poço, volta, está Jesus conversando com a mulher meio atribulada. A Bíblia diz que os discípulos não tiveram nem coragem de perguntar ele o que foi que estava acontecendo. Não é isso que está escrito? Está escrito, não tiveram nem coragem de perguntar. Deve um ter olhado para a cara do outro: rapaz, será que o homem está na fraqueza hoje aí? Agora, o que foi que Jesus estava fazendo? Porque aí também tem gente que usa esse texto para distorcer. Aí vai conversar com a prostituta e perguntar o que ela anda fazendo, e vai conversar sobre o trabalho dela. Aí é problema. Jesus não estava conversando sobre isso, estava falando sobre o quê? O reino de Deus. Estava falando sobre salvação. Irmãos, tem crente que passa, que fecha a igreja e não deixa o ímpio entrar, por sua causa, pela minha causa muitas vezes. Por quê? Porque a gente mostra a eles que aqui não é lugar deles. Aqui é lugar de santo. Aqui é lugar de quem, sabe, de quem já atingiu uma estatura tão alta que não dá para ele entrar aqui. Se Jesus, irmão, desceu do céu, preste atenção, Filipenses 2, desceu do céu, se humilhou, tomou forma de servo para alcançar a mim e a você, por que é que a gente se coloca numa posição tão alta que não deixa os pequenos enxergar Jesus? Porque às vezes é esse o sentimento que a igreja cria. Aqui dentro só tem santo. Aqui, quando fecha aquela porta, irmão, que entra no mistério aqui, você precisa ver. É um negócio violentíssimo. Está todo mundo aqui santo, 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 e uma nuvem de glória. E o pecador? O pecador não pode entrar na igreja. Por quê? Porque se ele entrar aqui, não é pecador aqui dentro da igreja? Pô, meu irmão, o cara está bebendo, fumando e entra aqui dentro da igreja. Você vai ver onde essa história vai dar. Fica olhando. Aí vem Zaqueu agora e diz: eu quero ver Jesus. Mas ele não podia porque ele era pequeno. E tinha não era só porque era pequeno, era porque era pequeno e tinha uma multidão. Guarde essa multidão aí que a gente já volta para ela. Me lembra, viu, Lucas, para eu não esquecer da multidão. Zaqueu era pequeno, mas tinha uma multidão. Aí eu e você podemos dizer: aí, isso é estratégia. Hoje pode ter pessoas aqui, a maioria crente da igreja. Para que o pastor está pregando isso? Que eu estou lhe ensinando. Às vezes você vai para pregar para a pessoa vai dizer: ah, meu irmão, eu não posso ir para a igreja por causa do cigarro. Olha, ele colocando o vício dele como um impedimento para ele alcançar Jesus. Eu não posso ir para a igreja porque eu estou bebendo. Eu não posso ir para a igreja porque eu tenho que resolver minha vida. Eu moro com uma pessoa, não sou casado.
Eu não posso ir para a igreja porque eu não perdoo meu pai. Irmãos, Zaqueu podia dizer, eu não posso encontrar Jesus porque eu sou pequeno. Você pode achar uma solução para o seu problema. Porque quem quer encontrar Jesus não perde oportunidade. Quem quer encontrar Jesus, irmãos, tem pessoas que vão entrar nessa igreja, em qualquer outra, vão sair, vão para o inferno, porque não encontraram Jesus. E vão culpar você ainda, vão me culpar. Eu não encontrei Jesus por causa da multidão. Não era por causa da multidão só também não. Vamos virar o lado da moeda. Eu disse que são as duas coisas. Tinha multidão, mas isso não exime o seu problema não. Por que você não esforçou? Ah, porque eu era aleijado, pastor. Eu também não podia andar, né? O senhor queria o quê? Não tenho as duas pernas. E cadê seus amigos? Porque tinha um homem na Bíblia que ele não podia andar também. Ele não podia andar, ele era aleijado. Esse não podia subir em árvore. Podia? Não. Não podia também sair voando. Mas ele tinha amigos. Ele era uma pessoa provavelmente de bom relacionamento. Uma pessoa boa, amigável. E tinha amigos tão amigos que os amigos não só carregaram ele nas costas, porque se bateram com a mesma multidão de Zaqueu. Quiseram entrar na igreja, estava tendo culto, disse que não tinha lugar para aleijado dentro da igreja não. A multidão atrapalha as pessoas de encontrarem Jesus. A mulher do fluxo de sangue mesmo, não quis nem saber, sair empurrando todo mundo, jogando um para um lado, outro para o outro, dando cotovelada em gente, até que ela chegou onde ela queria. Se virou, e estava fraca, acabada, mas chegou. Zaqueu, meu irmão, teve que se virar, teve que subir na árvore. O aleijado, ele não podia fazer nada, mas tinha amigos. Tinha alguém que levou ele até Jesus. Mas não dá para entrar, a igreja está fechada, está cheia de gente. Não tem problema não, irmãos. O homem é amigo. E por amigo a gente faz qualquer coisa. Vamos cavar o teto aí, despenca o homem de lá de cima, mas vai chegar até Jesus. A gente sempre está culpando os outros pelos nossos problemas. Mas eu quero lhe dar uma mensagem de encorajamento. Supere o seu problema. E às vezes superar o seu problema é olhar para coisas sem valor. A Bíblia diz que Zaqueu subiu num pé de figueira, mas não era uma figueira boa. Aquela figueira talvez estava ali plantada a vida inteira. Talvez quantas pessoas não passaram e um dia disseram, rapaz, para que essa árvore está aqui? Vou sentar o machado nela, arrancar, tocar o pau nisso aqui. Não presta para nada esse negócio. Quem sabe? Mas naquele dia foi a oportunidade que Zaqueu achou. Pela minha estatura, presta atenção, o meu dinheiro não vai me permitir chegar até Jesus. A minha fama não vai me permitir encontrar Jesus. Não é o meu cargo que vai fazer eu encontrar Jesus. Mas também não vou deixar que a minha limitação me impeça de chegar até Jesus. Vou achar a oportunidade. Irmão, você já pensou? Presta atenção. Você já pensou? Vamos usar uma figura pública. Você já pensou você ir passando na rua e de repente o prefeito da cidade subir numa árvore para poder olhar o que está acontecendo no meio da igreja de um culto? Está acontecendo um culto, tem alguém pregando, o prefeito não conseguiu ver quem é. Pense você aí, o prefeito subir na árvore para olhar quem está lá em cima. Alguém vai olhar e vai dizer, esse prefeito está meio doido. Era uma situação vexatória. Porque Zaqueu subindo em árvore para olhar Jesus era. Por quê? Porque ele não podia perder a oportunidade. Só que a vida de Zaqueu, porque a gente canta música, né? Nada contra a música. Mas como Zaqueu Zaqueu subiu na vida. Zaqueu era publicano. Subiu mais um pouquinho, virou chefe. Subiu mais um pouquinho, ficou rico. Só fazia subir. Eu quero ver Jesus, e ele aí subiu. Só que a vida de Zaqueu não estava mudando enquanto ele estava subindo. Porque agora o problema não foi quando ele viu Jesus. O problema é quando Jesus viu Zaqueu. E às vezes quando Jesus vê a mim e a você, ele diz, Zaqueu, você já subiu demais. Está na hora de começar a descer. Nem todos às vezes querem descer. Porque enquanto ele estava em cima da árvore agora, ele estava acima da multidão. Era onde ele gostava de ficar. Ele estava acostumado sempre a olhar os outros de baixo para cima. Mas no trabalho agora tinha que olhar ele de cima para baixo. Por quê? Porque agora Zaqueu era chefe. Quando ele passava na rua, as pessoas tinham que olhar para ele agora como alguém que estava em cima, porque ele era rico. E agora é para me encontrar com Jesus. Eu vou subir na árvore, estou olhando de cima para baixo. Só que Jesus disse, Zaqueu,
desce, que quem olha de cima para baixo é quem está no céu. Zaqueu teve que descer. A vida de Zaqueu, irmão, só começa a mudar, não é quando ele quer ver Jesus. Não mudou nada. Não mudou nada porque ele viu Jesus. Se ele visse Jesus e Jesus fosse embora, ia mudar o quê? Nada. Mas Jesus disse a ele: Zaqueu, você vai ter que descer daí. Desce dessa posição que você está. Você vai ter que renunciar a coisas para poder não só ver Jesus, mas para poder agora andar com Jesus. Porque a proposta de Jesus é que Ele não quer lhe encontrar no caminho. Ele não quer ter um momento com você no caminho. Mas Jesus, Ele quer ir com você até a sua casa. Ele quer fazer morada em você. Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer estar com você todos os dias. Então não adianta você querer só ter um momento com Jesus. E esse é o problema de muitas pessoas. Elas acham que vão vir para a igreja e que aqui na igreja, esse encontro que ela tem com Jesus aqui na igreja vai resolver o problema da vida dela. Não vai. Zaqueu teve que descer. Desceu. Começou a andar com Jesus, andou. Mas a coisa, irmão, só começa agora a ter uma conotação diferente quando Jesus diz: eu vou ficar na sua casa. Quem agora começa a criar problema? Me lembre aí, Lucas. Multidão. Vem ela de novo perturbar o processo. Igreja cheia, irmãos, não é símbolo da presença de Deus, não. Se engane, não. Os crentes de verdade, eles eram perseguidos. Eles eram mortos. Na história da Bíblia toda aí, que você pegar das reformas, não dura muito tempo. Quando o Espírito Santo de Deus vem em verdade, começa um movimento muito grande de avivamento, rapidinho, o diabo dá um jeito de vir para destruir tudo e espalhar o povo, porque ele não quer crente cheio do Espírito Santo junto, porque sabe que é prejuízo para o inferno na certa. Uma igreja grande, cheia de gente muito tempo, é possível que Jesus não esteja ali. Possível. É possível. Por quê? Porque há uma luta constante. Quando Jesus diz: agora eu vou entrar na casa de Zaqueu, aí a multidão começa. Espera aí, aqui agora tem alguma coisa errada. Todo o povo viu isso, está aí escrito. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de está andando com Jesus, é um pecador. A multidão julga muitas vezes você que quer levar Jesus para sua casa. Mas por que você quer levar Jesus para sua casa? Porque o encontro que você teve com Ele, ninguém mais teve. Ele não chamou ninguém pelo nome, chamou Zaqueu. Todo o povo é todo o povo. Quantas pessoas tinha no meio de todo o povo? Não sei. Mas um homem no meio desse todo o povo, eu sei quem é. É Zaqueu. Aqui tem cada um de vocês que Ele chamou pelo nome. Chamou cada um de vocês pelo nome. Foi Ele quem escolheu, foi Ele quem separou, foi Ele quem marcou a vida de vocês. Ele sabe quem é você, Ele conhece a sua casa, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua deficiência, Ele conhece tudo. Não deixe que a sua deficiência lhe impeça de encontrar Jesus. E quando você encontrar com Ele, se Ele pedir para descer, desça. Se Ele pedir para caminhar com Ele, caminhe com Ele. Se Ele lhe pedir para entrar na sua casa, abra a sua casa para Ele. A multidão não vai entender, porque a multidão não entende também o encontro que você teve com Ele. Tem pessoas que você vai ouvir relato: eu passei 10 anos na igreja tentando encontrar Jesus, não encontrei. Então estou voltando para o mundo, estou voltando para a minha vida de pecado, porque eu não encontrei Ele. É possível. É possível. Mas será que você procurou direito? Os pais de Jesus perderam Ele. Um dia, levaram 3 para achar de novo. Mas onde foi que Ele estava? No mesmo lugar que tinham deixado. Rodaram tudo procurando Ele, mas estava exatamente no mesmo lugar que eles deixaram. Ele não saiu de lá, dentro do templo. Qual foi a última vez que a gente viu Ele? Dentro do templo. Aonde foi que a gente estava antes de perder Ele? No templo. Onde foi que perdemos Ele? Do lado de fora. Do lado de fora, irmão, você vai procurar o que você quiser.
Você não vai achar Jesus numa mesa de bar. Você não vai achar Jesus num copo de cerveja. Você não vai achar Jesus na maconha. Você não vai achar Jesus na cocaína. Você não vai achar Jesus na prostituição. Você não vai achar Jesus em canto nenhum do mundo. Você vai achar Jesus na igreja. Por que é que é tão difícil alguém querer vir para a igreja? Parece que quando você chama alguém para vir para a igreja é pior do que chamar alguém para tomar injeção. Bora ali que a gente vai no posto de saúde tomar injeção. Está uma fila lá na porta do hospital para tomar injeção agora. Antigamente, quando era criança, eu tomo cuidado com isso. E foi bom, porque meus filhos perderam mais o medo de tomar injeção. Na última vez que os dois foram tomar vacina, os dois saíram de lá disputando para ver quem era o mais forte. E olha que um tem 2 anos. O de 4 estava meio se tremendo, com medo. Aí eu disse, quem é que vai primeiro? O pequeno disse, eu olhei assim, eu disse, rapaz, o menino sabe nem falar direito, eu vou. Daqui a pouco eu fiquei do lado de fora, que tem protocolo, né? Não pode entrar todo mundo de vez. Eu estava com o mais velho, minha esposa levou o mais novo. Eu só vi uma cara saindo assim, ó, na porta do lugar onde toma vacina. Chegou assim, bateu no braço e disse, papai, forte. Eu disse, rapaz, todo mundo aplaudiu lá dentro do lugar onde dava vacina, estava cheio, porque ele tomou a vacina, não chorou, e ainda chegou na porta e disse, ó papai, forte. Aí o mais velho ficou com coragem também, e entrou para tomar dele. Não chora, porque, agora veja que coisa, porque às vezes você pai, quando queria meter medo no filho, olha, se não se comportar, vou levar para o médico para você tomar injeção. Quem é que meteu medo na criança? Está vendo você? Eu tomei cuidado para nunca meter medo dos meus filhos. 2 coisas, lá em casa quando aparece uma barata, é briga dos dois para ver quem vai matar. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão eles pegam de mão. Não tem medo não, pega de mão mesmo, porque você vê homem com medo de barata, aí os pais ficam, barata, mas sabe por quê? A barata é um bicho que anda no esgoto, é sujo, você não vai deixar seu filho pegar em barata. Aí a criança pequena, 1 ano, 2 anos, vê uma barata morta e vai pegar, a mãe está de longe, quando ela vê que o menino vai pegar a barata, o que é que a mãe faz? Meu filho! Aquilo causa um trauma na cabeça da criança. Vai ficar um registro no inconsciente dela, e ela não sabe por quê, mas toda vez que ela vê uma barata, ela vai dar o mesmo grito. Gente, isso é uma reação inconsciente da sua cabeça. Quem descobriu isso foi meu pai, porque ele tinha medo de aranha, morria de medo de aranha e não sabia por quê. E de tanto ele procurar na mente dele, ele achou que quando ele era criança, um dia, ele foi vestir uma blusa no interior, na fazenda da mãe dele, tinha muita aranha daquelas grandona caranguejeira, e aquela aranha, ela não mata, mas ela injeta um veneno e é não sei se é dente, é uma presa que ela tem, que queima mesmo a pessoa, e aqueles pelos que ela solta ali, eles também são urticantes, queima muito. Então, quando ele foi vestir a camisa, ele não viu que tinha uma aranha daquela grandona. Aí uma mulher deu um grito, aranha! Pronto, ele cresceu com medo de aranha. E quando ele me contou isso, eu vi que era verdade e criei os meninos assim. Falei com minha esposa, não chame atenção, gritando. Se você vê que ele vai pegar na aranha, corra até ele, na barata, lave a mão depois, mas não grite. Tem 2 anos, meu filho. O outro tem 4. Pode botar a barata aí que eles vão brincar de chutar as baratas e a mãe fica doida. Porque quando vê, às vezes ele já avisa, diz, mamãe, matei a barata e joguei no lixo. Pega o papel higiênico, enrola e joga no lixo. Por quê, irmãos? Tudo é como você mostra a visão. Aí, agora a gente está na situação de Zaqueu. Zaqueu cresceu na profissão, Zaqueu cresceu nas finanças, mas isso não permitiu ele ver Jesus. Aí, ele sobe na árvore para ver Jesus. Jesus enxerga Zaqueu, porque ele se esforçou para ver Jesus, superou seus medos, superou seus traumas, não ficou escondido atrás de um problema, sempre julgando, botando a culpa nos outros e dizendo, eu não encontro Jesus porque o pastor daquela igreja, ele é muito frio, ele não dá glória, eu não consigo ver Jesus porque eu sento do lado de um crente ali dentro da igreja, que dorme e tira a minha atenção, eu não consigo ver Jesus porque aquela igreja só tem fofoqueiro. Irmãos, se você ficar procurando problema, você nunca vai encontrar Jesus. Arruma uma figueira, meu irmão, e suba, se vire, mas enxergue Jesus, porque quando você enxergar Ele também vai enxergar você. Quando Ele enxergar você,
Ele vai lhe chamar para andar com Ele. E vai lhe convidar para entrar na sua casa. E aí Zaqueu agora vai entrando em casa. Quem aparece, Lucas? Multidão. Esse homem é pecador. Mas a experiência que Zaqueu teve com ele não foi a mesma que a multidão teve. Multidão não vai compreender o que é conversão. Multidão não vai descobrir o que é toque de Deus. Só quem teve uma experiência pessoal com Ele, só quem olhou Ele nos olhos, sabe o que é a presença dEle. Só quem andou com Ele sabe o que é a presença dEle. Cristianismo, irmão, não é uma ideia. Ser cristão não é você entrar para a lei de crente. Agora eu vou passar para a lei de crente. Eu fui em um lugar que, quando o pessoal aceita Jesus, diz assim: eu vou aderir à lei de crente. Cristianismo, irmão, é você ter um relacionamento pessoal com o Espírito. É entender que o mundo do Espírito é verdade, ele existe. E que tem espíritos de demônio espalhados por aí, mas tem um Espírito que é santo. Ele é separado. Ele não se mistura com os outros. Porque esse Espírito é o Espírito de Deus. E Jesus estava cheio do Espírito de Deus. E naquele momento que ele se encontrou com Zaqueu, só a presença dele ali, irmãos, constrangeu Zaqueu. Não precisou pregar, não precisou: Zaqueu, senta aqui que eu vou lhe ensinar os 10 mandamentos. Não precisou. Foi a presença de Jesus na vida daquele homem que ele disse: o senhor vai entrar na minha casa, mas antes do senhor entrar, eu vou arrumar a casa para o senhor entrar. Vou começar arrumando aqui. Se eu mexi em alguma coisa que era de alguém, não vou devolver o que eu peguei, mas vou devolver 4 vezes mais. A multidão não vê, a multidão não sabe, a multidão lhe julga, a multidão diz que você não deveria estar andando com Jesus, a multidão diz que quem é você para dizer que Jesus mora com você. Só que Jesus diz: hoje houve salvação. Talvez se Jesus tivesse levantado ali 10 mortos, tivesse impressionado mais a multidão. Só que os 10 mortos iam morrer de novo. Só que naquela noite, uma alma foi salva. Foi salva do inferno. Naquela noite, naquele dia, Jesus passou ali com Zaqueu na casa dele. Ele estava desfrutando de um momento com o Espírito de Deus, que vai se repetir por toda a eternidade. Um dia eu e você vamos estar no céu, e nós vamos saber quem é Zaqueu. Porque Zaqueu está vivo. Zaqueu não está morto não, irmãos. Ele dormiu aqui nesse mundo. Mas Jesus disse: Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Zaqueu está vivo, está no céu uma hora dessa. Porque um dia ele abriu a porta para Jesus entrar na sua casa. Porque um dia ele decidiu descer da posição onde ele estava para poder se encontrar com Jesus lá embaixo. Porque um dia ele resolveu se humilhar. Porque um dia ele confessou publicamente os seus pecados e decidiu tomar posições e atitudes diferentes da que ele vinha tomando. Porque ele teve encontro com a presença de Deus. Não adianta você ser crente por causa de uma ideia. Não adianta você ser crente porque você está com medo de ir para o inferno. O que vai lhe fazer permanecer nos caminhos do Senhor é andar e sentir a presença dEle. E é isso que a gente tem buscado, queridos. Só adianta você confessar os seus pecados quando você sente a presença de Deus. A presença de Deus constrange o homem. A presença de Deus, ela traz ao homem uma convicção de que ele está no erro, de que ele está nas trevas, e ele sente que ele vai para o inferno se ele não aceitar o perdão de Jesus. E aí agora ele vai fazer qualquer coisa para se encontrar com Cristo. Ele vai buscar onde é que ele está. Me diga onde ele está, porque eu preciso encontrar com ele. Era Jericó, cidade das oportunidades, cidade em que o cego ouviu alguém dizer: vem Jesus por aí. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus vai passando, vai embora. Cala a boca, cego. Cala a boca, igreja. É isso que a gente ouve. Esse negócio de Espírito Santo já acabou. Esse negócio de cura, aquele movimento, isso já acabou. Isso foi para aquele tempo. Não busque mais não adianta orar mais não. Está vendo que vocês estão orando aí, estão buscando? O que é que está acontecendo? Vocês estão ficando rouco. Estão fazendo papel de besta.
Fica quieto, cego. E o que foi que o cego fez? Ficou quieto, sentou. Ah, é para ficar quieto? É agora que eu vou gritar mais. Tem misericórdia de mim, Jesus. Para todo mundo e traz o cego aqui. Eu achei interessante, vou finalizar, que às vezes tem gente que vai na frente, né? Aí Jesus diz, para aí um pouquinho aí. Vai passar todo mundo na sua frente para você ir depois. Os sacerdotes estavam carregando a presença de Deus. Josué manda todo mundo marchar. Vai marchando, que o rio vai abrir. Quando o sacerdote, meu irmão, foi pisar no rio, a água travou de um lado, porque o rio corre para um lado só, né? O mar abriram 2 muralhas de água, mas o rio só precisou parar um lado. E aí a muralha foi formando de um lado, de água. E por resto a água foi descendo. Foi embora a água, ficou pés enxutos, o pessoal passando. Só que quando o sacerdote ia chegar do outro lado, no meio do rio, olha a ordem de Josué, para aí agora. Estava na frente, carregando a presença de Deus. Só que às vezes quem carrega a presença de Deus tem o privilégio de entrar na frente, mas vai ficar no meio parado, esperando todo mundo passar, para só sair dali depois que o último pisar do lado de fora. Aí às vezes alguém que está no fundo da multidão está murmurando, por que aquele gaiato ali vai na frente? Né? Não é gaiato não, irmãos, é um escolhido de Deus. Ele tem uma missão, Deus está mandando ele na frente para você passar depois. Deus está levantando ele hoje para ele botar o peso nas costas, porque amanhã você vai passar pelo rio com pés enxutos, mas você só vai entrar na terra, você só vai vencer o obstáculo, porque teve um abençoado que precisou ir na frente para poder abrir caminho para você. Cheio de gaiato na igreja, gosta de se amostrar, agora não é de se amostrar não, irmão. Às vezes Deus vai parar ele ali no meio do rio, até que você passe. O reino de Deus é assim. O homem improvável. Quem Jesus foi buscar em Jericó? Devia buscar um homem justo, um homem piedoso. Será que não tinha alguém igual Cornélio lá dentro? Talvez o justo não teve interesse em ver Jesus. Talvez o bonzão demais não teve interesse em subir em árvore. Mas foi o pecadorzinho, o pequenininho, que disse, eu preciso ver Jesus. Que esse desejo esteja no meu e no seu coração. Fique de pé nessa noite.